A Lagoa TV realiza para sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós! Boa noite, nossos telespectadores. Boa noite, Lagoa TV. Novamente eu aqui, Cassiano, convido a vocês a mais uma noite abençoada, mais uma noite especial. Obrigado por mais uma vez me permitir entrar nas suas casas, mais uma vez me permitir levar o conhecimento, mais uma vez me permitir com que também almeje e conquiste os meus objetivos, tanto pessoais como profissionais, e levar o conhecimento para vocês, que vocês também consigam atingir os seus objetivos, seja eles quais forem. Então, mais uma vez, é uma gratidão imensa de estar aqui nesse programa Motiva a Ação, onde cada programa nos traz um tema onde nos motiva realmente a agir, né? E de todos os programas, todos eles têm o seu lado especial. Então eu só tenho a agradecer. Cada um programa é diferente um do outro. Provavelmente pessoas que nos acompanham desde o primeiro, ou aqueles que nos acompanharam em algum ou outro programa, que sejam muito bem-vindos, e a minha satisfação é muito grande. Que uma dessas pessoas de todas que já assistiram, mas que uma delas consiga ter resultados, para mim já é uma vitória muito grande. Se tiver dois, melhor ainda. Como diz Geraldo Rufino, se não... ele comenta isso nas suas palestras, que palestras de 1.000, 2.000 até 10.000 pessoas, ele traz histórias da vida dele, histórias que motivaram a continuar. Ele é um dos empresários mais reconhecidos no Brasil, né? Se alguém acompanha ele nas redes sociais, seja Facebook ou Instagram, vai entender o que eu estou falando. Mas se vocês não acompanham e têm interesse em buscar esse conhecimento, ou que ele passa da história dele e toda a trajetória para chegar onde hoje ele é, a pessoa que ele é como empresário e como pessoa, vocês vão entender. Mas o que ele diz é assim, que de todas as pessoas que já assistiram as palestras dele, os treinamentos, se uma dessas milhares se ele conseguir mudar a vida de uma pessoa, para ele já é uma satisfação muito grande. Não é mudar, mas é que aquela mensagem ou aquele conhecimento que ele trouxe, que essas pessoas consigam ter uma transformação, para ele já é uma conquista muito grande. Então eu tenho isso também comigo, e que não necessariamente seja homem ou mulher, mas que uma pessoa de vocês que estejam nos assistindo e tenha resultados nas suas vidas, eu já fico muito grato e muito feliz por isso. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. E hoje o nosso tema é para você, pais, como eu, pai também, para você, pai e mãe que nos assiste, nessa noite do dia 12 de agosto. Então, sobre os seus filhos, sobre a birra dos seus filhos, você que tem criança pequena em casa, você que pretende ter um filho futuramente, ou você que já passou por esse processo vai entender, talvez não entendeu no momento quando o seu filho era menor, mas agora você vai ter um entendimento um pouquinho melhor do que aconteceu, o que levou a isso, o que levou ao seu filho ter aquelas atitudes, né? Então hoje o nosso tema é dos filhos, mas é para você, pai, que nos assiste, certo? Então a birra para psicologia, ela tem vários significados, mas os mais específicos são esses. A birra para uma criança é o fato dela querer seja um objeto ou seja os seus gostos, as suas
coisas do dia a dia. Por exemplo, ela quer um determinado brinquedo, certo? Um brinquedo da loja, ela passou e viu um brinquedo na loja, certo? E o pai, geralmente, a gente inventa aquelas pequenas mentirinhas ou desculpas, não seria a palavra desculpa, mas aquelas mentirinhas que eu já ouvi, talvez você já ouviu do seu pai e de sua mãe, talvez nós temos a mesma idade agora, mas se não tem o mais velho ou mais novo, mas você já ouviu aquela do pai, na volta a gente passa e compra, ou hoje o pai não tem dinheiro, ou hoje a mãe não tem dinheiro, e geralmente nós, quando éramos crianças, hoje a gente tem os nossos filhos, e como diz a minha mãe, ou meu pai, como eu já falei em outros programas anteriores, né, meu pai já veio a falecer, mas eu lembro que eles diziam assim, na volta a gente compra, e a gente passava novamente e não comprava aquele brinquedo. Então, claro, a gente ficava frustrado, eu vou dizer por mim, certo? Hoje eu tenho meu filho, mas eu vejo por mim. Claro que eu ficava frustrado, né? Não era de fazer birra, barda, como tem exemplos que inclusive, de pessoas conhecidas, né? Que não veio ao caso dizer o nome, mas de se jogar no chão, de chorar, de chamar que não ama mais o pai, ou não ama mais a mãe, ou que eu não quero mais morar nessa casa, ou coisas do gênero, certo? Por quê? Porque a criança, no estado dela pequena, ela ainda não tem consciência, ela não tem uma mentalidade criada ainda de saber que não é que o pai e a mãe não queiram dar aquele brinquedo para a criança, não é isso. Se ela tem demais, também não convém, né? Então, se ela tem muito brinquedo, não tem. Talvez ela nem brinca com os que tem. O que dirá querer um brinquedo novo que talvez é só para ter, né? Só para ter mais um a mais na sua coleção de brinquedos. Mas digamos aquela criança que gostaria de ter aquele brinquedo e não e o pai disse que não podia comprar naquele momento, certo? Então, geralmente, a criança chora, espernegueia e faz tudo que é tipo de birra, né? É porque ele não tem ainda inteligência suficiente para distinguir que não é que ele não mereça. Não é que essa criança não mereça ter aquele brinquedo ou não mereça... não mereça ter, certo? Não é isso. Então, ela não tem ainda... O recurso que ela tem é justamente o que? É chorar, é levar até o extremo, até o limite, para que o pai ou a mãe façam aquilo que ela quer. E geralmente a gente daí taxa, a gente coloca como se fosse um rótulo, rotula as crianças. É bardoso, ou uma criança mal educada, e muitas vezes não é assim. Hoje eu entendo, eu não entendia, então, como eu disse no início do programa, se vocês têm crianças hoje pequenas, como eu tenho, né? Meu filho tem 4 anos, e se vocês têm crianças pequenas, ou pensam em ter um filho, ou aqueles que já passaram por esse processo vão entender. Hoje já tem seus filhos crescidos, né? Ou já tem uma idadezinha um pouco maior, vão entender o motivo de ter acontecido aquilo lá, certo? Então, psicologicamente falando, como disse, as crianças ela têm os seus recursos. E hoje em dia, as crianças vamos colocar aí de uns 20 anos, 15 ou 20 anos atrás, não tinha nenhum por cento dessas crianças que estão vindo agora. Eles estão vindo muito inteligentes. Eles estão com uma mentalidade muito avançada. Eu vou citar o exemplo do meu filho. Com 1 ano e 2 meses, a gente estava com o celular por perto. Ele pegou o celularzinho e já ia com o dedinho, buscando o que ele queria ver. Claro, ele nem sabia o que ele estava vendo. Simplesmente ele achou bonito porque ele viu a gente mexer. Ele já estava com o dedinho ali no celular, né? Já estava procurando coisas que, por exemplo, o colorido. O colorido, estão vendo a nossa imagem, o colorido ele chama atenção. E tem uma relação, as cores, por exemplo, se você vai vestir
se você está num bom estado emocional, você está bem consigo mesmo, certo? E presta atenção porque isso é real, isso não é invenção minha, não, isso é estudado, tá? Se a gente está vibrando, se a gente está bem consigo mesmo, está alegre por dentro, está naquela vibração externa, vem acontecendo coisas boas na sua vida, você está numa relação boa em casa, se você mora sozinho, você está vivendo bem, você convive com as pessoas, com seus familiares, com seus amigos, naturalmente você vai colocar cores, não estou dizendo que é regra, tá? Mas você vai colocar cores mais vivas, certo? Cores que te deixam com um estado emocional alegre. Perceba os dias que vocês estão num estado emocional de mais, talvez uma tristeza, uma melancolia, ou sei lá, alguma situação que talvez não esteja muito legal, uma situação que você esteja reflexivo ou reflexiva, certo? Naturalmente você vai colocar roupas com um tom mais escuro. E o que dirá as crianças? Então preste atenção nos seus filhos. Por exemplo, meu filho, eu presto atenção nele quando ele está com o celular na mão assistindo os desenhos. Claro, o colorido chama a atenção dele. Por quê? Porque a gente tem essa bênção que a gente tem os nossos olhos, eles estão ligados com uma parte do nosso cérebro que faz o processo de tudo que a gente vê, os nossos ouvidos, de tudo aquilo que a gente ouve, porque tudo está interligado com o cérebro, certo? Então tudo faz esse processo. Por exemplo, como falando da birra, quando você diz para o seu filho, eu não vou te dar isso, qual é a reação? É choro, é briga, é birra, é querer sair correndo, é querer bater no pai e na mãe, por quê? Porque ele ainda não está habituado a escutar o não. Mas não é o não de não querer dar ou não querer fazer algo que ele queira. É justamente por ele não ter essa noção que não é um não que não vai ter. Não é assim. É justamente que talvez naquele momento o seu pai, a sua mãe, se ele queira que a gente faça algo, né, sei lá, brincar ou alguma outra coisa, sei lá, um exemplo qualquer do seu dia a dia, certo? Mas, da vez, o pai e a mãe não podem fazer naquele momento. Só que a partir do momento que eu digo não, ele também não vai querer entender isso. Então, daí a gente tem essa habilidade, a gente tem que ter essa habilidade, esse senso de conversar com o seu filho ou com sua filha, de explicar, meu filho, não é que eu não queira fazer, ou não é que eu não possa fazer. Ou não é que você não mereça ganhar esse brinquedo. Se for em relação ao brinquedo, eu vou dar o exemplo de outra dessas situações, desses exemplos que eu dei, tá? Relacionado ao brinquedo. Não é que você não mereça ganhar, mas hoje o pai não pode comprar. Ou eu até tenho dinheiro para comprar, mas hoje não é o momento da gente comprar esse brinquedo. A partir do momento que você esclarece para o seu filho ou para sua filha o motivo, por mais que eles ainda continuem de leve chorando, mas já vai essa informação para os seus sistemas representacionais, que são os seus olhos, os seus ouvidos, olho, ouvido, o tato, o olfato, o paladar, né? São os nossos 5 sentidos, ou sistemas representacionais, é onde a gente interage com o mundo. Então, a partir do momento que você explica para o seu filho ou para sua filha, naturalmente, por mais que eles continuem chorando, mas eles isso já vai para o seu cérebro, já vai para o seu sistema de representação e ele vai entender. De início, talvez não, mas essa informação vai chegar até ele. E se acontecer um outro exemplo de um dia passar, ele quiser um brinquedo e você reafirmar aquilo de uma maneira, como a gente fala na PNL, ecologia, não é ecologia da natureza também, mas não é nesse sentido. Ecologia a gente fala é que seja bom para mim e seja bom para o outro. E que seja verdadeiro, né? Você seja verdadeiro,
Então, como eu disse, dando exemplo, porque eu já fiz isso, e quando eu vejo alguma situação com meu filho, eu explico isso para ele. Não é que você não mereça, meu filho, mas hoje não. Não é que você não vá ganhar, mas hoje não. Ah, mas você tem o dinheiro? Tenho dinheiro, mas hoje a gente não vai comprar. Quem sabe a gente vai brincar com os que a gente tem. E se ele não quiser entender e brincar com aqueles que ele tem, continue explicando. Ó, nós temos que aprender a brincar com esses. Vamos brincar com isso que você tem. Vamos interagir com isso. E daí a gente vai ver se realmente aquele brinquedo não é que você não mereça, mas se aquele brinquedo realmente vai fazer talvez uma coisa que você possa fazer com o que você já tem, certo? Vou dar outro exemplo. Por exemplo, a criança quer que a gente como pai faça alguma coisa ou vá brincar naquele momento ou tenha que sair, passear com ela ou nesse sentido, tá? Você coloca a sua história se você tem alguma situação parecida, certo? Mas ela quer, mas você não tem como fazer naquele momento. A mesma coisa, explica, fala abertamente, fala verdadeiro pro seu filho, para que ele tenha confiança. Por mais que ele ainda não saiba o que significa a palavra confiança, mas você como pai, você sabe. E aí entra uma outra questão, a intenção. Por mais que essa criança, a intenção do que está saindo das suas palavras para que chegue até os ouvidos do seu filho ou da sua filha. E daí isso você pode colocar no restante dos outros contextos, profissional, com seus funcionários, com seus pais, com sua esposa, com seus amigos, qual é a intenção que sai das suas palavras. E quando você percebe a intenção, aquela força que vem de dentro, e você explica para o seu filho, ó, filha, o pai não pode brincar agora, o pai tem que trabalhar, ou o pai tem algumas outras coisas que agora o pai tem que dar uma atenção. Não é que você não mereça atenção. Explica isso também. Porque daí se a gente falar assim, o pai tem algumas coisas que tem que dar atenção, então a gente está dizendo que ele não tem atenção. Tem mais isso. Então a gente tem que prestar atenção o que sai da nossa boca, para que justamente a criança não perceba assim, não, meu pai está dando mais importância para o trabalho e não está dando importância para mim. Não. E explica. Por isso que muitos dos diálogos, seja ele com crianças ou seja ele com adulto, às vezes as pessoas elas interpretam aquilo que elas estão escutando e não aquilo que realmente a pessoa às vezes está querendo expressar. Então, imagine, a criança talvez ouvir assim, o pai tem que dar atenção nisso agora. Pode ser que na hora ela não interprete assim, meu pai está dando atenção para o trabalho e não está dando atenção para mim. Não. Mas assim, meu filho, o pai tem que dar atenção para o trabalho agora, eu preciso dar um pouquinho mais de atenção, mas eu te amo, eu vou dar atenção para você. Deixa eu só concluir isso aqui que eu tenho para fazer e depois o pai vai te dar atenção e a gente vai fazer aquilo que você quer. Ou se não dá para a gente fazer isso que você quer, mas a gente vai fazer alguma outra coisa que supra isso. Então daí você está explicando, você está comunicando para o seu filho ou para sua filha o significado. E naturalmente o seu filho ele vai começar a ter uma mudança, porque ele está entendendo que o seu pai ou a sua mãe, eles não estão ali para ser inimigos seus, inimigos que essas crianças vão crescer um dia. Então, como eu disse lá no início, para os pais que hoje já têm os seus filhos, para aqueles pais que pretendem ter filhos e para aqueles pais que já passaram por esse processo das crianças pequenas e já estão com seus filhos adultos. Percebam que esses diálogos eles têm uma importância muito grande e vão dar um significado e um sentido muito diferente para o futuro. Porque imagine, vou pegar esse exemplo que eu dei ali
O pai está trabalhando, né? E a criança pede para fazer alguma coisa e ela quer para já. Geralmente a criança quer, não é nem para já, é para ontem. Ela quer aquilo para aquele momento, ela tem necessidade daquilo. Tá. E o pai diz que não tem, né, que tem que dar atenção aqui um pouco mais no trabalho, não explica o restante, só diz assim, o pai tem que dar atenção aqui, então espera. Certo? Aí ele tá numa fase adulta, ou já está estudando, ou já está trabalhando, e simplesmente ele tem aquele ímpeto de querer as coisas. Eu posso me dar o exemplo meu, de querer ter as coisas para ontem, certo? Só que não é assim que funciona. Tem coisas que precisam do seu tempo, precisam de um tempo para que... Vamos colocar o agricultor. O agricultor, ou sei lá, a dona de casa que queira plantar uma flor num vaso. Ela tem que pegar a sementinha, largar na terra, adubar a terra, se assim achar bem adubar, mas vai ter que estar regando, vai ter que estar cuidando, ela começa a crescer, talvez tem que botar uma proteção ali para que os bichos não derrubem. Então os objetivos na vida também são assim, a gente tem que largar a semente na terra e cuidando, zelando por ela, cuidando com carinho, com amor, com atenção, e naturalmente o fruto, a semente, ela vai, essa força interna que tem dentro da semente, vocês já pensaram nisso também? Essa força interna que tem dentro, ela vai se manifestar e vai se transformar no fruto, seja ele uma flor, seja ele um milho ou feijão, enfim, o exemplo que vocês quiserem colocar. Então, voltando ali, aí o seu filho, digamos, talvez o pai despercebido não explicou essas coisas quando era pequeno, e daí vai para a idade adulta e quer ter esses objetivos e simplesmente eu quero ter, ir para ontem, e não quero saber, e daí começa a passar por cima das pessoas, inclusive dos seus pais, certo? Porque daí não tem respeito. Mas não é porque o pai e a mãe não deram, é porque o pai e a mãe não souberam fazer. Então hoje o que acontece muitas vezes já vou dizer comigo, já aconteceu isso com os meus pais, né? Hoje eu já tenho, né, talvez não, por ter amadurecido, né, a idade vai amadurecendo, a gente vai começando a olhar para a vida de uma maneira diferente, evoluída, né? Mas hoje eu vejo o porquê talvez o meu pai foi mais firme comigo, foi mais sério, o por ter sido filho que talvez... não estou criticando ou julgando meu pai, muito pelo contrário, tem uma amorosidade muito grande. Hoje eu entendo por que ele fez isso. Porque um dia ele não ia estar mais aqui. Como de fato não está presente fisicamente. Só está na minha lembrança, no meu coração. Eu lembro dele, dos ensinamentos, daquilo que ele me deu com amorosidade, minha mãe também. Então só lembro das coisas boas. Mas hoje faz mais sentido porque o meu pai cobrava tanto. Porque eu não tinha birra. Se eu pensasse em fazer uma birra, de certa forma eu já era repreendido. Ou por uma chinelada, ou por um puxão de orelha, ou por um raiar, né? Com palavras, né? Mas hoje eu entendo que ele não fez por mal, né? Claro que eu gostaria de ter inúmeras coisas quando eu era pequeno, brinquedos ou sei lá, comer alguma coisa diferente, mas hoje eu entendo que ele não fez por mal, era o jeito que ele tinha, porque ele também não recebeu, certo? Então eu não tinha essa birra, não tinha fazer birra, já era repreendido antes, né? Só que daí voltando ali, a criança, né, já é adulta e quer ter os seus objetivos. E daí, como ele não teve esse entendimento, o pai e a mãe não souberam explicar, de certa forma, eles vão agir assim na vida. Ou vão agir assim com birra também. Por exemplo, já aconteceu de vocês se depararem? Eu já, né? Ou até mesmo a gente faz. Não estou dizendo os outros, vou dar um exemplo meu. A gente pede para Deus assim, um exemplo, isso é só um exemplo. Ah, Deus, porque eu queria isso, porque eu queria esse objetivo, porque tá e tá. A gente não tá fazendo uma birra também, porque a gente foi acostumado a fazer birra, certo? A gente quer as coisas para ontem, muitas vezes para ontem, não é nem para mais uns dias, não, é para ontem. Então entendam que
a infância, ela reflete muito na fase adulta. Muitas coisas da infância refletem na adulta, certo? Então, hoje, como eu faço com meu filho? Hoje eu não sou o pai 100%, tá? Eu acho que assim, a gente anda perto dos 100, todos os pais, não estou dizendo só eu, todos os pais andam perto dos 100, nunca se coloque para baixo, certo? E não se derem 100%, por quê? Porque o 100% coloca um limite que não precisa mais melhorar em tudo na sua vida. Não coloque em 100% nas coisas. Sim, dê sempre o seu melhor, faça sempre o seu melhor, mas não coloque em 100%. Por quê? Porque daí você coloca um fim, porque não precisa melhorar ou não precisa mais aprender. Certo? Mas voltando ali, hoje eu converso com meu filho, eu explico ele, eu fico prestando atenção naquilo que sai da minha boca, a intenção daquilo que eu estou falando para que realmente ele entenda e realmente ele compreenda o significado daquilo. Se ele não entendeu pela mentalidade dele como uma criança de 4 anos, eu saiba como explicar para que, de algum modo, de alguma maneira, para que se torne fácil para ele entender. Para que realmente ele tenha amorosidade e que ele confie em mim. Então fica essa mensagem para você, converse com seus filhos. Converse com seu filho, com sua filha, explique. Se das vezes você tem que usar um outro tipo de linguagem, um outro tom assim, ó, se desenvolva, né? Procure trazer palavras diferentes. Por exemplo, num programas anteriores que eu falei sobre a palavra amor. Se eu perguntar para você o que é amor, pode ser que das pessoas que estão nos assistindo hoje, vocês vão dar um significado do que significa o amor para vocês. E a mesma coisa uma palavra, um não, por exemplo. Um não, quando a gente diz para um filho ou para alguém, tem um significado por trás daquele não. Não é só um não, certo? Tem um sentido por trás, tem uma intenção por trás daquele não. Então é nesse sentido que, às vezes, se a pessoa ela só aceita o não, ela só está colocando 1% das possibilidades que pode existir por trás daquele não. Então, que os seus filhos também eles compreendam isso, porque os seus pais, nós como pais e os nossos pais também, eles também deram melhor, eles também tinham seus graus de porcentagem e eles passaram aquilo que eles tinham para passar, né? Então a birra muitas vezes ela passa por isso, né? A birra das crianças tem um significado, né? Então não critiquem seus filhos. Ou, por exemplo, numa roda de amigos ou de familiares, eu não sei mais o que eu faço com meu filho ou com a minha filha. Tá insuportável. Não façam assim. Por favor, não. Eu peço, assim, pelo amor de Deus, que vocês não façam isso, tá? Procure entender os seus filhos, certo? Não coloquem rótulos. Porque é muito triste ver o rótulo seria a palavra bullying, certo? Nas gírias, né? Daí tem as gírias, ficou me tirando, aquele cara fica me tirando com esse apelido. Apelido é um rótulo, certo? É algo que é colocado na pessoa. E daí já viram aquele ditado assim que geralmente o apelido, quando a pessoa não gosta, é o que pega. Porque foi colocado um rótulo na pessoa. Então assim, por isso a gente já ganhou um nome. Por isso a gente já os nossos pais nos deram um nome. Seja ele o nome que for, todos os nomes são bonitos. Sei que como os anos, a evolução foi vindo, os nomes eles foram dando um outro sentido. Então tem nomes que antigamente que eram muito utilizados, hoje não são tanto. Nomes mais, já digo, mais imponentes ou nomes fortes, né? Podem ser usados? Podem, não tem vergonha nenhuma.
Não tenha vergonha do seu nome. Eu sou prova também disso, eu não gostava do meu nome. Hoje eu amo meu nome. Eu sei que tem um significado muito bonito por trás do meu nome. Então, assim, antes de rotular alguém ou de rotular o seu filho, repense. Talvez a sua criança interior, ela gostaria de receber isso que vocês estão recebendo hoje. Porque talvez vocês gostariam que seus pais estivessem escutando isso hoje. Mas retorno a dizer, a evolução ela vai acontecendo. Eu sei que poderia ser de uma maneira diferente, poderia sim. A evolução, como eu disse para minha esposa, de situações que já aconteceram entre eu e ela, mas graças a Deus tudo se resolveu. Geralmente não. Às vezes é uma coisa de atrito que se transforma. Então, quem diria que hoje a gente ia poder conversar por uma mídia social e hoje eu estou chegando na sua casa através do Facebook ou do Instagram ou do YouTube e vocês estão nos assistindo. Se geralmente só existia TV, SBT, o Globo, Record, Band, Manchete, os mais antigos, certo? Era só esses canais maiores, essas redes maiores. Hoje não, hoje a gente está tendo uma oportunidade de vir por outros meios, passar conhecimento, receber o conhecimento, ouvir de outras pessoas, pessoas talvez do outro lado do mundo, que a gente admira e que hoje vem com facilidade. Então, claro que a gente gostaria que os nossos pais estivessem olhando, assistindo essas coisas para que eles também nos ajudassem, certo? Mas não aconteceu. Então a gente tem que ter compaixão. Compaixão pelos nossos pais, respeito por eles, amor, certo? Isso é o que fica. Então, eu não sei que tipo de situações aconteceu na sua vida, na sua trajetória, mas olhe sempre pelo lado positivo. Veja que mesmo passando as dificuldades que você passou, perceba aonde você está hoje. E mesmo que pareça que você não evoluiu nada, ou mesmo que pareça que a sua situação de vida não tenha evoluído tanto, ou não tenha crescido, ou você não tenha conquistado tantas coisas, mas mesmo assim, mesmo não parecendo, o que você era há 1 minuto atrás, você já não é mais o mesmo. Por quê? Porque você aprendeu coisas, não só aqui comigo, mas coisas no seu dia a dia, coisas na sua volta. Provavelmente no seu dia hoje, você se deparou com situações que você teve aprendizado. Olhe sempre, tenha sempre esse olhar como aprendizado. Como esses dias eu escutei de uma pessoa, eu sei que aqui não estou para generalizar ou para julgar, muito pelo contrário. Respeito todos os profissionais e cada um age da maneira como bem entender, certo? Do positivismo. Eu vi uma pessoa que eu sigo no Instagram falando, porque tudo tem que ser positivo, porque isso não aconteceu porque foi Deus, ou enfim, provavelmente você já escutou muitas coisas assim, mas de ser só positivo, olhar sempre pro lado a coisa boa, olhar sempre pro lado positivo das coisas. Sim, olhe sempre pro lado, tenha sempre esse olhar positivo para as coisas, mas não deixe de olhar se você errou. Olhe para esse erro, tire o aprendizado disso e cresça e evolua. Eu não fiz, eu agi com grosseria, talvez com determinada pessoa. Se tem como ela corrigir, vai e corrija. Vá lá o quanto antes, resolva isso, certo? O que a outra pessoa vai fazer, você só vai saber fazendo, você só vai saber como é que a outra pessoa vai reagir fazendo, ir lá pedindo desculpas, se ela realmente vai aceitar suas desculpas, mas se você vai de coração limpo, de coração em paz e reconhecendo que você errou, se a outra pessoa não quis receber o seu perdão, a sua desculpa, aí é uma questão dela, talvez ela precise, ela seja lá quem for, tá? Aqui é só um exemplo. Aí é o aprendizado dela. Ela talvez tenha que fazer coisas, não você. Você fez a sua parte. E a mesma coisa com o pai.
como mãe, para os seus filhos. Se o seu filho agiu com birra, ou com barda, ou com qualquer outra coisa, e você agiu de determinada maneira, e depois você repensou que talvez daquela maneira que você agiu não foi uma maneira, talvez ecologicamente falando, foi boa para você e nem para o seu filho ou para sua filha, explique para ela o porquê. Explique o porquê você agiu daquela maneira. Explique para ela que a intenção não era essa que talvez o seu filho ou sua filha pensou que fosse. Que talvez você não amasse mais ele ou amasse ela. Não. Vou dar um outro exemplo. Nós como adultos. Quantas vezes a gente pede, eu acredito, seja a crença que você segue, tá? Eu sempre falo o nome de Deus. Mas quantas vezes a gente pede para Deus os nossos objetivos e muitas vezes eles não se realizam do jeito que a gente quer. Ou não se realizam. Não é porque você não mereça. É a mesma coisa que a gente faz com o nosso filho. Não é porque você não mereça isso. Eu sei que você merece muito. Só que quando a gente não dá algo para o nosso filho naquele momento, não é porque ele não mereça, é porque a gente já tem uma percepção do que aquilo possa gerar para ele ou para ela. E a mesma coisa esse olhar divino, esse olhar que Deus tem sobre nós. Se as coisas não acontecem, não se lamente com Deus, não questione Deus, porque talvez Deus está te livrando de uma coisa muito grande, de uma coisa que talvez não vá te fazer bem. Se nós como pais, para os nossos filhos, a gente age de determinadas maneiras pelo bem e pelo amor que a gente tem por eles, o que dirá Deus? O que dirá Deus na sua vida? Então, se as coisas não aconteceram, não é porque você não mereça. Muito pelo contrário, você merece. Deus gostaria de te entregar isso com toda amorosidade. Nossa Senhora, com uma felicidade tremenda, porque ele sabe que você ia se sentir muito feliz recebendo aquilo. Mas ele também tem esse olhar além, que talvez naquele momento aquilo não seja tão bom. Não é porque não mereça, mas é que talvez aquilo não seja tão bom para aquele momento. Talvez você precise aprender algumas outras coisas, ou se desenvolver algumas outras coisas, e sim, ele vai te entregar tal, e muito melhor. Já viram aquele ditado que diz assim, Deus fecha uma porta mas abre uma parede? Ou abre um portão? É justamente isso. E a mesma coisa é relacionada aos nossos filhos. A gente fecha aquela porta, mas eu queria tanto aquele brinquedo, eu queria tanto que o pai brincasse comigo e tal e tal. Não, muito pelo contrário. Isso está acontecendo coisas muito além do que a gente imagina. A gente nem faz ideia, talvez, de coisas que estejam acontecendo ou que se tornarão melhores. Então, os desafios que você esteja passando nesse momento, seja com os seus filhos, hoje estamos falando, né, relacionado aos filhos, para os pais, procure sempre dar o seu melhor. Façam sempre o seu melhor. E se naquele momento o jeito que vocês estão fazendo é o melhor que vocês têm para dar, tudo bem. Tá tudo certo. Não se cobrem. Não se questionem. A vida continua, só não parem no erro. Ou assim, tenham humildade de reconhecer que vocês, eu me incluo, tá? A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para se desenvolver. E se a gente passou por alguma situação no dia que não foi legal, tire o aprendizado daquilo, não pare no erro, não fique naquilo. Se precisar um tempo, precisar 1 hora ou 5 minutos, tem coisas que em 5 minutos a gente já se trabalha e já consegue se resolver ali, mas se demanda de mais tempo, não tem problema nenhum, coloque o tempo necessário para que você consiga sair. Mas não parem. Pegue o aprendizado. Então aí entra aquela questão da positividade que ele falou. Que tudo tem que olhar o positivo, que Deus... Não, muito pelo contrário. Tem o lado positivo, sim. Olhe para o positivo, mas não esqueça do erro, porque o erro te trouxe um aprendizado.
Então transforme aquilo numa coisa positiva, transforme aquilo num algo maior. Porque eu tenho absoluta certeza que isso vai dar um sentido diferente para sua vida e vai dar um sentido diferente para o seu filho, para sua filha. Ele vai ter confiança, ela vai ter confiança, seja você pai ou mãe, ele vai confiar em você. Eu sei que a gente, como pai, a gente quer proteger, não quer deixar o seu filho nem que uma mosca sente, um mosquitinho sente, ou seja lá, um frio. Eu cito o exemplo do meu filho lá, como tem dado essas manhãs frias ou noites frias, né? É impressionante ele. E que bom, né? Eu procuro não criar coisas na cabeça dele, certo? Pelo o tanto que eu venho estudando sobre a mente humana, sobre o poder das nossas palavras, sobre, enfim, então eu busco não tá criando coisas na cabeça dele, coisas negativas, certo? Eu procuro explicar, né? Como esse tal exemplo dele ali. Tem manhãs que a gente acorda cedo, a gente levanta cedo, tanto eu quanto a minha esposa, certo? A gente começa a trabalhar cedo e ele estuda à tarde. Então, durante a manhã, geralmente ele fica na minha mãe, ou na minha cunhada, ou na minha sogra, né? Lá com os primos, né? Então, geralmente, essas manhãs agora, época de inverno, tem algumas manhãs, tirando esse veranico que aconteceu agora esses últimos dias, mas, por exemplo, hoje, uma noite um pouco mais fria, ele sai de manhã, ele tá só com uma camisetinha e ele tem os cachorrinhos lá, que a cadelinha acabou dando cria. Ele sai, ele gosta dos cachorros, então ele sai lá pra fora. Às vezes ele fica a manhã inteira, a gente lá, já digo, intocado, né? Nós termos gaúcho aqui, intocado dentro de casa, né? Se resguardando, não seria a palavra se proteger do quê? É uma coisa normal, né? Algo que Deus criou também. Mas a gente às vezes está um pouco mais com o corpo mais frio, né? Sentindo aquela sensação de frio, e ele tá lá por fora brincando com as mãozinhas lá, sem luva, só de camisetinha. Então a gente acaba chamando a atenção, meu filho, vem cá botar jaqueta. Eu não quero botar jaqueta. Então vamos botar umas luvas, não quero, uma touca, não quero. E daí essa percepção que eu tenho que ter justamente para não gerar uma raiva em relação a ele, para que, por mais que ele não saiba que eu esteja sentindo raiva, mas a minha sensação chega até ele. A minha intenção daquilo que eu estou sentindo chega até outra pessoa. Eu acho que eu dei um exemplo disso em outros programas, já aconteceu de você chegar num ambiente, parece que você sente um ambiente leve, em paz, assim. Ou aquele ambiente que você chega, parece que está com o clima pesado. Por quê? Porque você sente, a gente tem essa habilidade dentro da gente de sentir a presença das coisas nos lugares, nos ambientes, com as pessoas. E essa mesma coisa em relação às pessoas com quem a gente convive. Seja nossa esposa, nosso marido, ou os filhos. Eles sentem aquilo. Ou aconteceu das vezes você estar na sua casa, chegar, passou por um dia, seja você homem ou mulher, passou um dia um pouco mais difícil no trabalho, e daí parece que chega o marido ou a mulher, chega em casa e o outro que lá está esperando diz assim, o que aconteceu que parece que você não está bem? Por quê? Porque a gente tem essa percepção, a gente consegue ter isso, a gente tem essa habilidade dentro da gente. E mesmo os nossos filhos não... às vezes eles não sabendo como explicar, mas eles acabam sentindo quando o pai e a mãe estão com determinado sentimento em relação a ela. Mas eu sei que a gente não faz por mal. Mas daí aí está o aprendizado, como eu falei antes. A gente tem que se reconhecer. E eu vou dizer por mim, tá? Já aconteceu, das vezes, de querer que ele faça determinada coisa e ele não quer fazer, e de gerar... Eu fico daí prestando atenção para justamente não se torne numa raiva ou num ódio, que não é isso que eu quero ter, mas esse é o meu aprendizado. Então daí o que eu faço quando acontece isso? Torna a dizer, seja a religião que você segue, seja a crença que você tem, mas eu converso com meu Deus, né? Converso com a minha alma, e converso com Deus e peço assim, a Deus, não é isso que eu quero ter em relação ao meu filho.
Eu quero ter esse amor que o Senhor sabe que... Esse amor que o Senhor tem por mim é o mesmo amor que eu tenho por Ele. Então, que o Senhor me entenda que é um zelo que eu tenho pelo meu filho. Me desculpe se eu exagerei, me perdoe. E perceba o que acontece dentro de vocês quando vocês tomam uma atitude, uma decisão de agir dessa maneira. Perceba as reações. O perdão é uma das ferramentas maravilhosas que Deus nos deu. Então, conversem. Peçam perdão quando tem que pedir. Seja para Deus ou seja para as pessoas. Peçam. Eu já pedi perdão pro meu filho. Ele vai fazer 5 anos, né? Daqui uns meses, daqui uns dias. E eu já perdi. Porque eu percebi que talvez a maneira como eu agi com ele, devido a uma birra que ele teve, o que ele fez não é motivo para que eu reaja de determinada maneira contrária ao que poderia ser. Seja a raiva, né? Poderia talvez entender ele, agir com amorosidade, agir com empatia. Isso daí entra todos os programas que a gente já teve. Empatia, autoconhecimento, autorresponsabilidade, perdão, família. Vocês percebem que os programas anteriores vêm mais ou menos numa linha tênue. Então eles vêm numa crescente. Que é justamente isso que eu vim aqui fazer. É trazer o conhecimento mais gradativo. Por isso que eu peço para vocês, se vocês têm dúvidas, coloquem nos comentários. Eu leio todos os comentários que são colocados ali e procuro responder com maior amorosidade e maior entendimento para que vocês entendam, ou se não entendam, me perguntem. Entrem em contato, tem o meu Instagram, meu Facebook, que é Cassiano Coach Terapeuta. Então deixem lá os seus comentários, perguntem as dúvidas que vocês têm. Assim, é melhor a gente perguntar do que ficar na dúvida. Conversei também essa semana com um amigo meu, falando justamente sobre isso. No meu tempo de escola, de ensino médio, eu preferia ficar com a dúvida do que perguntar, talvez por vergonha, por não saber, por talvez uma coisa minha, não é nenhuma coisa... Geralmente a gente pensa o que os outros vão pensar daquilo que eu vou perguntar, ou vão dar risada, ou vão... te fazer piadinha de mim, ou bullying, ou me rotular, seja o termo que você quiser utilizar, e ficava na dúvida. E das vezes justamente aquela dúvida, por exemplo, alguma dúvida relacionada à aula, chegava num dia de prova, justamente caía aquilo que eu não perguntei aquele outro dia, daí ficava na dúvida e não sabia como responder. Daí responder do meu jeito, talvez não seria daquele jeito. Aí ficou uma resposta errada. Então assim, perguntem, peçam, como diz, vocês já ouviram isso no contexto bíblico também, pede e recebereis. Talvez não seja da pessoa que vocês estão pedindo, mas talvez seja de uma outra pessoa, mas a gente tem que pedir, e das vezes pedir, Deus entende que das vezes você não sabe como pedir, daí a gente também pode dizer assim, Deus, eu não sei como pedir, me ajude a saber como pedir, fazer os meus pedidos melhores, para que eu não tenha os resultados que eu talvez esteja tendo. Ele também entende. Por quê? Porque ele te criou. E isso, a mesma coisa serve para os nossos filhos. Se eles não nos entendem ou eles não sabem pedir, se a gente fosse nos olhar como filhos perante a Deus, é a mesma coisa nós como os nossos filhos. Nossos filhos, às vezes, ele não sabe pedir. E daí o nosso pai nós temos que ter essa sensibilidade, entender assim, para explicar de uma maneira que ele entenda. E desça no nível do seu filho, desça no nível do olhinho dele, do olhinho dela, explique, meu filho, minha filha, é isso, o pai não te explicou, talvez você entendeu de uma maneira, mas não é isso que o pai quer te explicar. É a mesma coisa que isso Deus faz com a gente. Ele desce no nível dos nossos olhos. Ou das vezes ele desce até abaixo dos nossos olhos para nos ensinar de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais leve. Então por isso que eu digo,
Preste atenção no seu dia, preste atenção nas coisas que acontecem e percebam que tudo tem um aprendizado ali. Tudo faz parte de um aprendizado e tem esse olhar amoroso, tem esse olhar positivo. Mesmo que seja uma coisa mais pesada, mas tem essa amorosidade, tem essa compreensão, essa sabedoria, o discernimento para aquilo que esteja acontecendo ali. E dou absoluta certeza que vocês vão receber a resposta. Só tem que estar prestando atenção, porque a resposta vem. Cada resposta que a gente pede para o universo ou pede para Deus, ela vem de algum modo, ela vem a resposta. E isso que está acontecendo hoje aqui do nosso programa foi a resposta do que eu pedi. Porque sim, eu fico pensando para o próximo programa o que fazer, para justamente continue essa harmonia no nosso programa, continue não fique um programa maçante, ou que vocês não... que vocês gostem, né? Que isso interaja com a vida de vocês, que vocês se motivem e levem isso para a vida. E justamente veio o tema que foi incrível. E a interação que a gente está tendo aqui. Então, mais uma vez, é um programa que vocês podem usar no dia a dia, seja com seus filhos, seja com a sua família, com seus funcionários, seja com seus patrões, seja o lugar que vocês forem, usem e vocês vão perceber a mudança. Certo? Quero também deixar um convite, tá? A gente só está definindo uma data. Já como no primeiro programa eu já falei um pouco sobre o que a gente pretende fazer. Eu conversei com o meu mentor, né? Hoje eu estou abrindo mais isso daqui no programa, mas quando eu comecei o programa aqui, né, tanto para Silvana quanto pro Rony, acho que o Rony também deve estar ouvindo isso hoje, a Marina, né? Mas a Silvana, eu já comentei sobre o meu mentor, né, da PNL, né, que ele é português, certo? E ele pretende vir para o Brasil agora, no final desse mês de agosto, né, início de setembro, para dar algumas formações. E a gente só está definindo, ele entrou em contato comigo, né, como eu sou aluno dele, e como eu tenho essa oportunidade aqui também de trazer aqui, já estou fazendo um merchan, mas não é um merchan para ganhar dinheiro, muito pelo contrário, é referente ao que aconteceu na minha vida, referente ao que ele trouxe de conhecimento. É uma pessoa evoluidíssima, uma pessoa que estudou muito, passou por inúmeras formações, Alemanha, Holanda, Estados Unidos, ele tem premiações por tudo, em vários países, né? Ele, como empresário, em Portugal, ele tinha uma das maiores empresas de imobiliárias, tá? Ganhou muitos prêmios. Ele realmente parou com o ramo imobiliário foi quando a esposa dele engravidou, e nesse meio tempo ele queria dar atenção para o seu filho, né? E ele ficou 4 anos, né? Ele ficou 4 anos cuidando do seu filho, né? Então ele abdicou para ficar com o filho, certo? Então, mas mesmo assim a pessoa que ficou, eles eram sócios. Esse sócio, ele não queria que ele saísse porque ele sabia a importância que o meu mentor, o Albino Fernandes, que é o nome dele, tá? A importância que ele tinha para o ramo imobiliário e para a empresa, por tudo que ele já tinha aprendido. Ele implementou tudo aquilo que ele aprendeu, ele implementou dentro da empresa. O sócio dele ofereceu que ele não saísse, que ele continuasse fazendo alguma coisa da sua casa e continuasse tendo o seu faturamento, certo? Então, só que aconteceu o seguinte, quando terminou esse tempo do bebê, a esposa dele engravidou novamente. Então ele ficou mais um tempo ainda. E nessa caminhada, ele continuou se aprofundando cada vez mais no ramo da programação neurolinguística, do coaching, do desenvolvimento, e ele como empresário. Então, como eu conversei com a Silvana e com a Marina, né, e agora o Rony também tá
ele está vindo para o Brasil e está dando uma formação para os empresários, certo? Então fica aqui o convite para você que é empresário, ou para você que conhece, tem pessoas da sua família, do seu ramo, do seu convívio, que são empresários, por experiência minha. Não só como empresário, mas como o desenvolvimento pessoal, pelo que eu recebi da parte dele. A transformação daquilo, do conhecimento que ele trouxe, é a transformação que aconteceu na minha vida. Porque até então eu não era essa pessoa que eu sou hoje, certo? Eu sabia que eu tinha essas habilidades de dialogar, de conversar, mas com respeito ao outro, porque é uma das coisas assim que hoje a amizade que eu tenho com ele é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito forte. Então eu sei que é um negócio, eu sei que é um ramo, como se fosse uma faculdade, eu sei que é um investimento, então claro, vai desprender de um investimento, mas assim, é muito valioso o que vocês vão receber. Então fica aqui o convite para você que nos assiste, né? Você que tem seus amigos ou conhecidos ou até familiares que têm empresa e que querem alavancar os seus negócios, saber lidar com os conflitos com funcionários, saber lidar para que essa mesma força de transformação reverbere dentro dos ambientes e reverberem junto com as pessoas que lá estão. Então só ficou definido, ainda a gente não definiu ainda a data, mas a gente quer trazer uma formação aqui para Lagoa Vermelha, tá? São vagas limitadas, não são muitas vagas não, porque é uma dos métodos que ele tem, ele não é de formar turmas grandes, e com todo respeito às outras pessoas que dão formações de 1.000, de 3.000, de 5.000 pessoas, com todo respeito, tá? Ele faz com um número reduzido justamente por quê? Porque ele quer dar atenção para essas pessoas. Então, a primeira formação que eu fiz foi em 2019, a gente está em 2022 e eu ainda continuo fazendo formações com ele quando eu posso, né, financeiramente, porque também desprende de um valor, né, e a gente tem os nossos outros afazeres, mas essa formação a gente quer trazer aqui para Lagoa. Se não conseguir aqui em Lagoa, a gente quer unificar um ambiente mais próximo, talvez Vacaria, Lagoa, mas isso se abre para outras cidades também, próximas, né, para que a gente possa fazer uma logística para que fique bom para todos, né, que demanda também de deslocamento, talvez de hotel, se pessoas que vão vir de fora, mas não é aberto para um público normal, certo? É realmente para um público de empresário, de empreendedor. Mas então, como eu falei no programa anterior, aqui fica o convite novamente, né? A gente só está terminando de definir a data. E assim que a gente já tiver uma data, a gente divulga, faz uma live ou faz uma chamada e divulga a data bem exatamente. Mas fica o convite para você que quer ver, talvez quer ver os seus amigos ou as pessoas queiram o melhor. A partir do momento que a gente quer o melhor para o outro, o melhor vem. Não faça as coisas de bem já fazendo na intenção de querer que o bem volte. Não. Faça as coisas de bem e deixa. Faça de coração. Queira sempre o melhor pro próximo. Tá ok? Então desejar o meu muito obrigado. Vou trazer mais informações em breve. E fica o nosso convite. Tá? Fica o nosso convite. E divulguem para as pessoas, divulguem para os seus amigos empresários aí. E a gente quer trazer essa formação e digo por experiência, tá? É transformador. Ele é uma pessoa muito competente, é uma pessoa muito responsável, é uma pessoa dedicada. Ele não quer fazer de qualquer modo. Ele é também um dos... vocês querem buscar mais conhecimento em relação à programação neurolinguística, ele trabalha junto com um dos criadores. Ele conhece os dois, mas ele trabalha com um deles, que é o John Grinder, e o outro é o Richard Bandler. Para quem conhece PNL sabe do que eu estou falando. Então, e ele trabalha com o John Grinder, certo? Ele é um das pessoas que trabalham diretamente com o John, certo? Então é material de primeiríssima qualidade e é transformador. Certo, pessoal? Meu muito boa noite a vocês. Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela sua atenção.
Obrigado, que vocês tenham uma noite abençoada, que vocês tenham um final de semana abençoado novamente. Desejamos que essa noite fria, mas que ela tenha um maior carinho, um maior afeto, que chegue esse calor humano que chega das minhas palavras, chegue até você, que você sinta esse calor dentro da sua casa, esse calor dentro de você, e que você continue tendo frutos e essa tua colheita seja formidável na sua vida. Tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês e até o próximo programa Motivação.